Capítulo 1140, A Misteriosa Garotinha. Tradução do Koan, Sakura. Revisão. Fresou o padrinho. Não foi apenas Li Ming, mas o olhar de todos se voltou para a garotinha. Ao ser olhada por tantas potências, especialmente porque muitos deles tinham olhares aguçados, a menininha ficou imediatamente assustada. Ela engoliu em seco e depois hesitou por um momento, com um pouco de medo em sua expressão, enquanto assentia e dizia: Eu tenho alguns entendimentos. Onde? Li Ming tinha algumas dúvidas. Como uma garotinha que não tinha forças para pegar uma galinha saberia de um objeto tão raro que pessoas como o Sr. Lu e Lu Fei não sabiam? Além disso, ela poderia realmente dizer apenas a partir da descrição do embrião da pedra solar violeta que ele deu. Quanta experiência sobre o mundo uma garota de 11 ou 12 anos de idade poderia ter? Isso simplesmente não era explicável. Quando Li Ming pensou nisso, os outros convidados também o fizeram. O Sr. Lu estreitou o olhar para a menininha, os dedos tamborilando gentilmente contra a mesa enquanto perguntava: como você pode saber? Ei, boas criancinhas devem ser gentis e obedientes e também não mentir. Lu Fei riu. Embora sua expressão fosse suave, seu tom continha uma sensação arrepiante que despertava medo. O cultivo no nível avançado do reino mar divino desta mulher era simplesmente muito opressivo para essa menininha. Além disso, esta garotinha claramente temia muito a Lu Fei. Ao ouvir Lu Fei falar, a menininha encolheu o pescoço para trás, sem se atrever a falar mais. Li Ming levantou-se. Não há necessidade de ter medo. Não importa se o que você diz estiver errado. Li Ming tentou usar seu tom mais reconfortante e tranquilo, mas esse era um aspecto em que ele realmente não tinha talento. A menina ainda parecia muito nervosa. A garotinha olhou para Li Ming e apertou os punhos juntos, como se estivesse tomando uma decisão grande e corajosa. Ela mordeu os lábios, dizendo: Eu tenho um pedido que gostaria de fazer a este irmão mais velho. Fale. Eu posso te prometer qualquer coisa dentro do meu poder. Eu espero que... A voz da menina tremeu enquanto ela falava. Ela parecia um pouco assustada, mas também animada. Ela olhou para Lu Fei e o Sr. Lu com pavor no olhar e sua pele empalideceu. Ela apertou os punhos por um tempo, reunindo suas forças antes de finalmente dizer em voz alta e clara: espero que o irmão mais velho possa me tirar daqui e eu vou dizer ao irmão mais velho onde é essa coisa. Falar essas palavras pareceu esgotar toda a força da garotinha. Ela estava ofegante e não havia nem um pouco do tom vermelho restando em seu rosto arredondado. Assim que estas palavras foram ditas, a expressão do Sr. Lu escureceu. Quanto a Lu Fei, ela ainda sorria gentilmente, mas quando esse sorriso foi visto pela garotinha, a fez ficar aterrorizada. O que você está tentando dizer, pequena Yuer? Essa irmã mais velha aqui não foi sempre boa com você? As palavras de Lu Fei foram delicadas, mas Li Ming franziu a testa. Parecia que essa garotinha chamada Yuer e aquele menino que também foi vendido não tinha experimentado muitos dias bons nesse grupo da influência oculta. Parecia que seus pensamentos anteriores foram muito simplistas. Na verdade, também era desconhecido se aqueles que os comprassem os tratariam bem no futuro. Essa era a tristeza dos fracos. Eles só podiam se deixar apanhar no fluxo e refluxo do destino. Quando Lu Fei fez essa pergunta, a garotinha estava claramente nervosa. No entanto, ela parecia estar um pouco teimosa. Ela mordeu os lábios, sem falar. Ficou claro o que estava acontecendo. Uma menina de 11 a 12 anos era uma das personagens mais puras e ingênuas que você poderia encontrar. Elas estariam dispostos a seguir quem os tratasse com gentileza e respeito. Se essa Yuer tivesse experimentado bons dias nessa influência oculta, ela não teria coragem de tomar o risco de ser espancada e pedir a Li Ming que a levasse embora. Além disso, a garotinha claramente temia o Sr. Lu e a Lu Fei. Isso também provou o quão trágica sua situação deveria ser. Parecia que essa gentil e bela Lu Fei era na verdade uma cobra de coração cruel disfarçada. Antes, essa garotinha deve ter achado angustiante que ninguém estivesse disposto a comprá-la. Li Ming, pegue-a. Mu Qianshui disse de repente.
Por algum motivo inexplicável, ela originalmente tinha sentimentos calorosos em relação a essa garotinha. E agora que ela sabia da sua situação, mesmo que essa garotinha não soubesse do embrião da pedra solar violeta, ela ainda iria querer que Li Ming a levasse embora. Mesmo se você não me dissesse, é também o que eu estava planejando fazer. Li Ming disse. Ele não perguntou como aquela garotinha sabia a localização de um embrião da pedra solar violeta. Em vez disso, ele se virou para o Sr. Lu e disse: Sr. Lu, antes você disse que venderia essa garotinha por 2 milhões de pedras solares violetas. Que tal isso? Eu vou comprá-la diretamente por 20 milhões. 20 milhões. Isso foi um aumento imediato de 10 vezes o preço. O olhar de Lu Fei e do Sr. Lu se arregalou. Eles se entreolharam, um brilho passando pelo seu olhar. Esse irmãozinho é de sobrenome Lin, certo? Irmão Lin, eu gostaria de vendê-la para você, mas isso foi no passado. Comparando o que vale ao agora. Eu estava apenas pensando sobre o quão especial esse físico da Yuer é. Se ela pode comer pedras solares violetas para sobreviver, então ela realmente não saberia onde um embrião da pedra solar violeta poderia ser encontrado. Ou talvez, será que ela mesma não é um embrião da pedra solar violeta? Enquanto o Sr. Lu falava, todos os jovens heróis de elite se animaram. Eles imediatamente começaram a conversar. Parece que o que esse Sr. Lu disse era bastante razoável. Mas, quando aquela menininha escutou isso, ela imediatamente empalideceu, mais branca que um fantasma. Seus dedos tremeram e sua voz estremeceu. Eu não sou. Sr. Lu riu alto. Lu Fei também tinha uma expressão muito feliz. Quem teria pensado que isso era possível? Esta menina era originalmente um pequeno pedaço inútil de lixo que não podia fazer nada além de comer pedras solares violetas, mas agora ela acaba por ser um tesouro. Tem alguém interessado em dar lances nela? Enquanto Lu Fei falava, ela olhava para todos os outros jovens heróis de elite presentes, sorrindo encantadoramente para todos eles. A expressão de Li Ming se transformou devido ao aborrecimento. Ele apertou seus punhos, mas se segurou. Como um recém-chegado na cidade imperial e memorial, ele tentaria segurar-se o máximo que pudesse. Interessante. Que interessante. Se ela é verdadeiramente um embrião da pedra solar violeta, então ela será excelente se usada para alquimia. Yui Chean falou enquanto esfregava o queixo. Ele olhou de forma imprudente a pequena Yuer enquanto ela estava encolhida no canto da gaiola. Ela estava tão assustada que todo seu corpo tremeu e lágrimas correram pelas suas bochechas. Ela soluçou. Eu não sou. Ei, quem sabe se você é ou não, uma vez que eu comprar você e investigar, eu vou descobrir. 30 milhões. Yui Chean esticou 3 dedos e casualmente jogou esse preço. Ouvindo o tom dele, era evidente que 30 milhões eram apenas um trocado para ele. Ele poderia facilmente aumentar o preço por várias vezes. Quando os outros jovens da elite ouviram Yui Chean fazer uma oferta, todos desistiram de pensar em se opor a ele. A família Yui era famosa por ser repugnantemente rica. Além disso, o talento de Yui Chean era simplesmente esplêndido demais. Sem mencionar seu cultivo duplo do corpo e da energia, mas como um artista marcial no nível inicial do Reino Mar Divino, ele poderia facilmente varrer qualquer artista marcial no nível intermediário ou avançado do Reino Mar Divino, e todos eles eram excelentes jovens de sua geração. Como Yui Chean queria comprar essa garotinha, todos eles só podiam olhar impotentes. 40 milhões. Disse Li Ming friamente. Yui Chean ficou ligeiramente assustado. Ele olhou para Li Ming com algum interesse e disse: Ei! Você é uma vaca rica e gorda, certo? E você quer comparar riqueza comigo? É como se você quisesse debater com um Lorde Absoluto sobre o Dao Celestial. Estou prestes a rir até a morte aqui. Eu quero ver o quão longe você pode me seguir. Vou dobrar o preço, 80 milhões. Yui Chean orgulhosamente disse. Quando o Sr. Lu e Lu Fei viram Li Ming e Yui Chean envolvidos em uma guerra de lances, ambos estavam mais felizes do que flores desabrochando. O jovem de barba bifurcada que foi superado por Li Ming no lance do fragmento ósseo também riu. Jovem companheiro, você passou por cima de mim com recursos antes, agora eu quero ver como você vai sofrer.
Na verdade, Yui Chean também havia passado por cima do jovem de barba bifurcada antes disso. Mas, na opinião deste jovem, Yui Chean era um júnior na cidade imperial imemorial, que era inferior apenas aos discípulos de núcleo das Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto. Assim, ser oprimido por ele era o que deveria acontecer. Afinal, ele mesmo havia oprimido muitos outros de seus pares. Ele poderia ser esmagado por Yui Chean e não perder a reputação. Mas se ele fosse derrotado por Li Ming, ele não seria capaz de aceitar isso. Isso era simplesmente o entendimento dessas pessoas. Ele estava ansioso para agitar o caos e disse: Li Ming, eu estou torcendo por você. Chute e aumente o preço algumas vezes. Não há necessidade de você se preocupar comigo. Li Ming olhou friamente para o jovem de barba bifurcada, simplesmente pouco inclinado a lidar com tal personagem. Ele olhou de volta para Yui Chean e disse: o dobro do preço, 160 milhões. As palavras de Li Ming foram frias e firmes ao ponto de não haver uma única hesitação. Ele calmamente utilizou um montante de 160 milhões de pedras solares violetas como se fosse lixo. Essas palavras fizeram Yui Chean ficar vermelho de raiva. Ele originalmente tinha um limite mental de 150 milhões para essa garotinha. Ele não estava disposto a colocar muito mais. Afinal de contas, seu interesse só foi despertado quando o Sr. Luo disse que essa garotinha poderia ser o embrião da pedra solar violeta. Quanto ao que realmente era, ele não fazia ideia. Depois que ele voltasse com ela, as chances de encontrar nada de especial também eram muito altas. Embora ele originalmente tenha feito um ato extremamente arrogante, a verdade é que ele não era um idiota que jogava fora dinheiro como água. Mas, quando ele viu Li Ming querendo lutar contra ele, ele queria esmagar a mentalidade e o ímpeto de Li Ming. Assim ele agiu como que não se importava com pedras solares violetas para que Li Ming desistisse de lutar com ele. Mas agora Li Ming havia feito uma oferta de 160 milhões. Isso superou o limite mental original de Yui Chean em 10 milhões. Isso fez com que Yui Chean se sentisse arrependido. Mas agora ele já havia feito aquele papel implacável. Ele naturalmente não podia admitir que estava errado. Caso contrário, como ele poderia ainda se misturar em qualquer um dos círculos da cidade imperial imemorial no futuro? Se as notícias se espalhassem, outros ririam dele e sua reputação também sofreria. 200 milhões. Yui Chean rangeu os dentes, jogando fora seu limite inferior. Ele tinha acabado de usar 100 milhões para comprar aquela menina com o corpo do Yin caótico e agora ele tinha que usar outras 200 milhões. Como ele poderia permanecer calmo? O dobro do preço, 400 milhões. Li Ming respondeu quase instantaneamente à oferta de Yui Chean sem pestanejar. Além disso, ele usou as próprias palavras de Yui Chean para contra-atacar ele. O rosto de Yui Chean ficou azul. Deixando de lado dobrar 400 milhões, ele não conseguia nem dobrar 160 milhões. O Sr. Lu e a Lu Fei estavam naturalmente extremamente felizes com a repentina mudança nos acontecimentos. O Sr. Lu nunca imaginou que, aleatoriamente, alguns palpites para aumentar o preço da menina teriam um efeito tão maravilhoso. Isso era 300 milhões a mais. E parecia que ainda iria subir mais. Yui Chean não suportaria isso. Embora a família Yui fosse realmente rica, eles também eram semelhantes ao clã ancestral da Fenish. Durante a viagem para o reino místico da besta divina, o clã ancestral da Fenish fez um grande investimento de 1 bilhão de pedras solares violetas e isso era um investimento da sede principal do clã ancestral da Fenish. Quanto a Yui Chean, ele era apenas um júnior da família Yui.